Alô, dá pra ouvir? Uma vez eu fui assistir uma palestra do Peixinho, alguém já ouviu falar do Peixinho? Eu já. E ele estava falando para, tinha uns 1.200 pessoas, de uma cadeira. Aí ele sentou, falou que ele era o único que ia trabalhar, não era justo que ele ficasse em pé e todo mundo sentado. Então hoje eu vou imitar o Peixinho, vou falar sentado. O Cérebro Triuno, ele foi um livro que foi construído a partir desses capítulos do No Mundo Maior, né? E o que a gente fez foi desdobrar esse conhecimento com o conhecimento técnico que a medicina tem hoje em dia. Como a gente falou, né, 2 capítulos e meio, quase 3 capítulos, deram 600 páginas. Né? A primeira parte, a doutora Ivênia, que é uma neuroanatomista, ela escreve sobre a neuroanatomia funcional e ela faz a correlação entre a teoria que o Calderaro traz e as teorias que vieram depois de Calderaro, de alguns cientistas, eu vou apresentar para vocês, que falam exatamente a mesma coisa que o Calderaro falou. Né? Então isso vem ratificando a obra do André Luiz, né? E aí, depois eu falo da neuroanatomia, da neurofisiologia, mais assim, transdimensional, voltada para essa conexão com a espiritualidade. E no final, o Sérgio Lopes, ele fala das leis morais e os 3 andares da casa mental. Então, o livro, ele tenta, neste momento, esgotar o assunto, né? Porque não esgota. Tem muito mais coisa ainda para vir. Tem muita coisa no capítulo que a gente ficou sem saber direito para que lado ia, então ainda tem coisa lá para dar uma raspada ainda, né? Mas pelo menos a gente começando para dar uma boa ideia do que ele estava trazendo para a gente de informação, tá? Então, o livro é esse, né, No Mundo Maior, os capítulos 3, 4 e 5, que o André Luiz psicografou, ou Chico psicografou, em 1947. E ele fala dos 3 andares da casa mental. Tá? Bom, a semelhança do que o Calderaro traz para o André Luiz é a semelhança das obras de 2 grandes neurofisiologistas, o Wilder Penfield e o Paul MacLean. Né? O Wilder Penfield é o grande cara da neurociência. Ele foi o primeiro a começar a descrever as funções e as áreas cerebrais. A cirurgia cerebral, ela não é feita com anestesia geral, né? O paciente fica acordado, porque não sente dor quando lida com o cérebro. E ele estimulava determinadas áreas do córtex dos pacientes, e os pacientes contavam o que estavam sentindo, o que eles estavam experimentando. E com isso, o Wilder Penfield conseguiu mapear o córtex. Então, quem é da área de saúde conhece os homúnculos de Penfield, que foram a representação somatotrópica, tanto de percepção, que é a sensação, né, quanto a motora, nas áreas do córtex. Então, ele desenhou as áreas e desenhou um homenzinho deitado em cima do córtex, né, com a proporção do número de receptores para cada área. Então, o homúnculo de Penfield, por exemplo, ele tem um lábiozão desse tamanho, uma lingona, né, uma cabecinha pequena, a mão grandona com os dedos grandes, porque é onde tem mais receptor, né, onde você tem mais sensação, que é a sensação somestésica. Tá? Então, essa área é o córtex somestésico. O córtex somestésico, soma é corpo, estésis, sensação. É onde a gente sente frio, calor, dor, tato. Tem vários tipos de tato. Tem o tato grosseiro, tem o tato fino, vibração e assim por diante. Tá? Então, o número de receptores, onde tem mais receptores, é onde você percebe com mais precisão, né? O tato, por exemplo. Então, se você pega, a gente faz isso na faculdade com os meninos. Se a gente pega um compasso com 2 pontas e junta as 2 pontas, deixa elas bem próximas uma da outra e encosta nas costas do paciente, do aluno, e pergunta quantos pontos tem. Ele fala, tem 1.
Aí você abre um pouquinho, quantos pontos tem? Até ele discernir que tem 2 pontos. Então, aí a gente mede a distância, para ele perceber que são 2 pontos diferentes. E faz a mesma coisa na ponta do dedo, no lábio, com o compasso juntinho, ele já percebe que tem 2 pontos. Né? Então, eu sempre brinco que é por isso que quando a gente vai beijar, quando a gente está namorando, a gente beija com a boca e com a língua. Né? Porque a sensação é grande, o estímulo é poderoso. Senão a gente acaba esfregando as costas, né? Mas não tem graça. As costas não tem quase nada de percepção. Então, é bem mais legal com a boca, entendeu? Então, e mão também, a ponta dos dedos, tá? Então, quem descreveu isso foi o Penfield. O Penfield, desculpa. O Penfield, ele escreveu um livro no finalzinho da vida dele, que chama O Mistério da Mente. E ele, nesse Mistério da Mente, ele fala que a mente, ela se conecta ao cérebro pelo tronco encefálico. E ele fala que entra pelo quarto ventrículo. O André Luiz também fala a mesma coisa, só que antes do Penfield. Ele fala que entra pela fossa romboidal, que é o assoalho do quarto ventrículo, que é uma área específica do cérebro. Tá? Na verdade, não é do cérebro, é do encéfalo. Tudo que está dentro da nossa cabeça chama encéfalo. O cérebro é só a parte mais... Tem o córtex, tem aquelas áreazinhas com os giros e os sulcos que a gente conhece. Tá bom? E o Paul MacLean, ele foi o neurocientista que estabeleceu o sistema límbico. Né? Também quem é da área da saúde conhece o sistema límbico. O sistema límbico é um conjunto de estruturas neurais que manifestam as nossas emoções. Então, ele foi o primeiro a perceber que essas estruturas juntas estavam relacionadas com as questões emocionais e estavam ativas durante os processos ligados à emoção. Tá? E o Paul MacLean, ele escreveu o cérebro triuno. Né? Nós mudamos para trino. É ao contrário. Ao contrário, ele falou cérebro trino, nós mudamos para triuno. Porque a doutora Evênia, ela foi pesquisar a etimologia da palavra e ela descobriu que o triuno são 3 estruturas que funcionam como se fosse uma. E o trino são 3 estruturas separadas que funcionam em sincronia. E nós chegamos à conclusão que triuno era mais adequado do que trino. Mas o livro do Dr. Paul MacLean é o cérebro trino. E ele fala exatamente a mesma coisa que o Calderaro, que existem 3 andares, né, do sistema neurológico e que ele associa isso ao processo evolutivo. Tá? Então, o que vem de baixo, né, é mais primitivo, veio primeiro, né, depois veio o segundo andar e agora o terceiro andar. Uma das coisas que eles perceberam, os estudiosos, né, os zoologistas, é que a primeira parte do sistema nervoso central a se desenvolver é a medula. A medula é a que fica no meio das nossas vértebras, né? A medula espinal. A medula espinal é a primeira parte, a primeira organização do sistema nervoso. E ali você já tem corpos de neurônios que emitem respostas. A gente chama isso de arco reflexo. Então, por exemplo, você está andando na praia e pisa num caco de vidro, né? A dor provocada pela lesão vai até a medula já manda uma resposta motora para o pé tirar, para você tirar a perna do caco de vidro, antes de você tomar consciência. Né? Porque a medula já é responsável por tomada de decisão, tá? Mas é sempre uma tomada de decisão instintiva, é uma coisa mais primitiva. Eles perceberam que os peixes, eles conseguem uma medula, já existem, porque a gente fala peixe, mas também eu fui dar uma olhadinha na questão da biologia e tem várias classes de peixes. Então tem peixes, desde peixes bem mais primitivos até os que
têm esqueleto ósseo que são bem mais avançados. Então, eu estou falando desses peixes mais avançados. Eles têm uma medula que é mais ou menos estável. O que significa isso? A nossa medula e a medula deles faz mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que a medula deles está tomando conta do pedaço. A nossa ela já está bem lá embaixo na hierarquia. Você é capaz de inibir um arco reflexo. Tanto que se alguém vai espetar você para tirar sangue, a sua medula vai querer tirar a sua mão, né? Mas a enfermeira fala assim, ó, não vai puxar a mão, tá? Aí você segura a mão, né, civilizadamente, e ela vai lá, funciona, e você não puxa a mão, ou seja, você suprimiu o arco reflexo com a sua consciência, tá certo? Tem gente que nessa hora manda a consciência passear, e depois vai colher o sangue, aí você sai e chama de volta a consciência, mas o ideal é... Depois, quando a evolução, a tração da evolução, a doutora Ivênia fala isso, ela é de baixo para cima e de trás para frente. Então, começou na medula e a medula começou a encefalização. A parte da frente do animal começa a se dilatar para formar a cabeça, um encéfalo, né? Tanto que você vê que o peixe, ele não tem a cabeça do peixe, mas a cabeça do peixe faz parte do corpo, é uma coisa só. Se você pega um réptil, por exemplo, ele já começa a formar a cabeça, né? Você pega uma lagartixa, um lagartinho, a cabeça dele já é separada do corpo, porque ele já está no processo de encefalização, tá? E a primeira parte da encefalização é uma dilatação da medula espinal, que a gente chama de bulbo, depois vem uma outra parte, que é chamada de ponte, depois o mesencéfalo. Essa parte a gente chama de tronco encefálico, que é o que vem depois da medula. É o segundo andar, é o primeiro andar que o Paul MacLean chamou, tá? Isso daí se estabilizou nos répteis. Tanto que o Paul MacLean chama isso de cérebro reptiliano. Reptiliano. É interessante isso porque, por exemplo, a gente vai rezar para São Jorge, né? Os corintianos gostam de rezar para São Jorge. E São Jorge está fazendo o quê? Matando o dragão. O dragão é o réptil, é o animal de sangue frio. Quando você fala que foi um assassinato brutal, ele agiu a sangue frio, sem emoção, né? Reptilianamente. Tá certo? Tem outra coisa que a gente fala assim também, ele deu uma baixaria lá, né? Baixou o nível. Então é quando você vai lá para o primeiro andar, quando você desce e deixa o seu cérebro reptiliano tomar conta, né? Essa seria o primeiro andar da casa mental. O segundo andar é o cérebro por si só, com o córtex e tudo mais. E o terceiro andar, isso a gente vai ver mais nos mamíferos. E o terceiro andar, que é uma parte do córtex, que a gente chama de neocórtex. Essa parte mais antiga é o paleocórtex. E o neocórtex é o córtex pré-frontal, essa parte mais da frente aqui. Por isso que a doutora fala que é de baixo para cima e de trás para frente. Certo? Então, a tendência no futuro é o nosso córtex pré-frontal continuar crescendo. Então, a gente vai começar a ficar com uma testona, assim. Né? Eu falo, se você pensa muito a longo prazo, no futuro, não abra uma loja de boné, não vai valer a pena, porque você vai fazer sombra com a testa, né? A testa tende a crescer para frente, tá certo? Então, mais ou menos isso que o panorama científico é mais ou menos esse aí, tá bom? Eu não mostrei as imagens, acho que vai ter para frente, aí a gente vai vendo com calma, né? Então, o cérebro, são os três cérebros que bolaram e a gente se chama de mosqueteiros, né? Mas você sabe que os três mosqueteiros eram 4, né? E a doutora Marlene é a quarta mosqueteira, ela que inspirou. O livro foi escrito, a ideia inicial era a doutora Ivênia escrever, e a doutora Marlene pediu para ela escrever. Quando a doutora Ivênia achou a obra do Paul MacLean, mostrou para ela, ela falou, então escreve um artigo. Aí a doutora Ivênia falou, mas não dá um artigo, é muita coisa. Ela falou, então escreve um livro, né? E aí depois, só que a doutora Marlene viu o lançamento do livro já
no plano espiritual. Então, a integração do saber. Esse daqui é o Wilbur Penfield, né? Esse livro, O Mistério da Mente, é um livro fantástico, vale a pena. É que não tem mais para comprar. Se eu achar em sebo, né? Ele era da EDUSP, é produzido pela EDUSP. Um livro fininho, esse tantinho assim, mas assim, maravilhoso. Para quem gosta de neurociência, vale a pena. O André Luiz, o Chico e o Paul MacLean, né? Então, é aquela ponte, né, que a gente fala entre a informação espiritual e que é o que o André Luiz faz, né, e ao conhecimento científico atual. E esses três andares que o livro faz, a gente levantou esses três aspectos. Então, a doutora Evênia vai dizer o que é, porque ela vai mostrar a parte anatômica. Eu vou tentar explicar como é que aquilo funciona. E o Sérgio fala por que aquilo é daquele jeito. Então, ele conseguiu perceber com muita clareza as leis morais, como elas se adaptam certinho aos três andares. Porque são aquelas que estão ligadas mais à questão mais primitiva, né, de sobrevivência, lei de conservação e assim por diante, lei de destruição. Depois o segundo andar e depois o terceiro andar, que é onde a gente está pretendendo ir, tá? Então, essa parte do como, né, que é a questão da neurofisiologia transdimensional. A gente não pode esquecer que o nosso cérebro é um órgão de expressão. Então, nós não somos desse mundo, né? Nós somos de outro mundo. Aqui nós estamos temporariamente. A gente se esquece disso, né? A gente está encarnado e acha que aqui é que é o lance, né? Isso aqui é um holograma. Quem ainda não assistiu aquele filme lá, como é que é o nome mesmo? Matrix. O Matrix. Então pode ver o Matrix, você vai ver que a gente vive numa Matrix mesmo. E o nosso cérebro é como se fosse o nosso computador, que coloca a gente em rede com outros computadores. E cada um de nós que está atrás dessa tela vê o programa com a cor que a sua tela te mostra, com a velocidade que o teu processador te dá, com a capacidade de conexão que a tua internet te dá. Então, apesar de ser o mesmo jogo, cada um vê de um jeito, né? O nosso cérebro, ele é um intermediário. E enquanto a gente está encarnado, ele é o órgão que vai fazer com que a gente se comunique com os outros e com o mundo que está ao nosso redor. Tá certo? Então a gente não pode esquecer isso, porque ele é um órgão de percepção e de expressão. É a partir deste órgão que a gente consegue viver a experiência de estar encarnado, né? E essa experiência, ela tem uma função pedagógica, basicamente. A gente só encarna para experimentar a matéria, que deixa a gente nesse estado de ilusão, né? Que coloca a gente à prova para uma série de elementos. Por exemplo, o cansaço, né? A fome, o sono, são coisas que a gente enfrenta encarnado. Depois que desencarna não precisa mais comer, né? Tanto que nosso lar, que ainda é umbral, o pessoal ainda serve uma sopinha lá, porque a gente ainda, né, não tem Big Mac lá. Não tem. Então você precisa se acostumar, porque a sua forma de obtenção de energia não é a mesma que aqui, né? Então a gente desencarna, mas a gente continua com os referenciais de tão forte que é essa experiência de estar encarnado, com essa matrix aqui, com esse processo que na verdade é um processo virtual, ele não é real, né? Tudo que a gente vê, ouve, sente é uma interpretação que a gente faz dos instintos, tá? Não é de verdade, está tudo na sua cabeça, você é que decide. Por isso que tem gente que adora quiabo, tem gente que odeia. O quiabo é o quiabo, o estímulo é o mesmo. A forma de você interpretar o estímulo varia de pessoa para pessoa. Tá certo? Cor. Todo mundo sabe que essa cadeira que está sentada é azul, não sabe? Por quê?
Você aprendeu na escola que essa frequência de onda chama azul. Se você fosse americano, você ia chamar de blue. Certo? É um padrão. Agora, cada um de nós percebe a mesma frequência de onda, mas transforma isso numa cor diferente na cabeça de cada um. Ninguém vê o mesmo azul. Todo mundo chama de azul porque sabe que essa é a frequência de onda, mas cada um vê um azul diferente, que pode nem ser azul. Pode ser o meu vermelho ou o seu azul. Legal isso aí, né? Nós estamos perdidos nessa história. E a gente acha que isso aqui é que é real. Por que eu estou falando isso? Porque o estímulo é sempre uma mudança de um estado do meio. Essa mudança do estado do meio é que a gente percebe. Se a condição do meio é constante, a gente não percebe a diferença. Não percebe. Aí o que acontece? Quando muda, você percebe a diferença. Essa diferença é percebida eletricamente. Isso é transmitido eletricamente. E quando chega no seu córtex, sua mente, que é a fração expressa do espírito, tá? É a tua parte do espírito que está em atividade, que está acordada, ela vai decifrar aquilo da maneira como ela está acostumada ou como ela acha que deve ser. Entende? Então o que chega para você não é nada sólido. Você vai ter que decodificar isso daí. Tá? Um jeito fácil de entender isso é a história do café. Você toma um café e você gosta com açúcar, sem açúcar ou com adoçante. Aí você fala assim, eu gosto com açúcar. Quanto de açúcar? Uma colher. Aí põe uma colher, mexe, você experimenta, tá bom de açúcar? Tá. Com o que você comparou aquilo? Com a tua memória. Se a tua mãe gostar de pôr muito açúcar no café, você vai gostar de café com muito açúcar. Se ela comia pouco, você vai gostar com pouco. Porque é como você cresceu acostumado. Aí, tá bom de açúcar o seu café? Tá. Aí eu te dou uma bomba de chocolate. E você vai tomar outro golinho no café. O que acontece com o café? Fica amargo. Na verdade, não ficou amargo. Ele continuava a mesma quantidade de açúcar. Só que você comparou o açúcar do café com o açúcar da bomba de chocolate. Vocês percebem como você não sabe se é doce ou se é amargo? Não sabe. Você sabe que está mais doce ou menos doce. Tá certo? Vocês estão vivos aí? Então, o sistema nervoso é essa interface, é um instrumento de manifestação da mente. O Calderaro fala assim, o sistema nervoso é o elemento de comunicação entre a inteligência e o meio. Tá? Então é mais ou menos assim, você vai conversar com tua mãe, minha mãe está lá em São Paulo, eu falei com ela hoje. Aí eu liguei no celular e ela está lá em São Paulo. Tá certo? Eu falei com ela, mas ela está a 1.200 km de distância de mim. Como é que eu falei? Por causa do celular. Também. Mas basicamente foi o celular. O celular mandou a mensagem da minha voz, que foi lá para a repetidora, subiu para o satélite, desceu lá, foi para a maquininha dela, o celular dela e transdutou a minha voz no ouvido dela. Na verdade, ela está ouvindo minha voz? Não está ouvindo a minha voz. Ela está ouvindo um som produzido pelo celular dela, que ela associa com a minha voz. De enlouquecer a gente acreditar que isso é verdade. A gente acha que isso aqui é real e não é. Né? Isso aqui é um holograma. E o nosso cérebro é quem decifra esse holograma. Tá? Então, quando Jesus fala assim que meu mundo, meu reino não é deste mundo, então, de que mundo que ele está falando? Do mundo real. O reino dele é do mundo real, não é desse mundo doido que a gente inventa. Não é? Então, nós vivemos verdades relativas, que não são verdade. A gente vive referenciais. E esses referenciais eles não são apresentados. E a gente toma isso como verdade. Né? Eu ia falar uma coisa sobre o tempo, mas é melhor não. Eu ganhei um livro aquele dia da palestra do Pedro. E eu comecei a ler aquele livro, aquilo virou minha cabeça do avesso.
Eu cheguei à conclusão que tempo não existe. O tempo não existe. O tempo é a gente que faz. A gente é uma percepção, o tempo. Porque o que aconteceu antes existe? O passado? O passado passou, não existe. O futuro existe? Não aconteceu. Só acontece o presente. Mas o que é o presente? O presente pode ser o passado e pode ser o futuro. É a junção dos dois. Duas coisas que não existem formam no meio uma que também não existe. Ó, o que eu acabei de falar já virou passado. Existe? Não, já foi. Eu cheguei à conclusão que a sensação de tempo é a percepção que o nosso espírito tem da relação, né, com a realidade. A dinâmica da relação com a realidade é que nós chamamos de tempo. Tanto que você consegue, se você tem, dependendo da capacidade do espírito, ele consegue ir para frente e para trás. Porque ele está indo para frente e para trás na realidade, como se a realidade fosse uma fita de vídeo cassete. Se eu abrir a fita toda, eu vejo o filme todinho de uma vez só. Mas como eu estou com a cabeça do cabeçote encostado na fita, isso é só o pessoal da minha época do vídeo cassete, né? Você vai falar isso com um guri, ele não vai saber o que é isso, vídeo cassete. Mas o que o cabeçote a parte da fita que o cabeçote está encostado é o presente. O que já rolou é o passado, o que vai rolar é o futuro. A fita, ela não é uma coisa que vai acontecer de algum jeito. Porque assim, o filme, a fita do vídeo, você pode assistir ela 50 vezes, o filme vai ser sempre igual. A realidade não é sempre igual, ela é dinâmica. Existem várias possibilidades. E aí, dependendo de como você está interpretando, da sua relação, da sua percepção com o que está acontecendo na realidade, é que você vai chamar isso de tempo. Deixa pra lá. Depois a gente volta. Isso aí. Eu ainda preciso ler de novo aquele livro, porque mexeu muito com a minha cabeça. Então, é assim, o nosso cérebro, como ele é o nosso intermediário, ele nos faz perceber o mundo. Né? Vocês lembram qual é a música do Silvio Santos? Ainda tem esse programa? Tem. Então, qual é a música com duas letras? CS. Alguém sabe qual é a letra? Qual é a música? Não. Então vamos lá, ó. Eu vou dar a letra da música. Olha lá. Está escrito isso aí? Não. Não. O que você fez? Você pegou um padrão e você colocou o que está faltando. O que está faltando? O A. Agora você imagina se você tem um computador último tipo, top de linha, e o seu teclado não funciona a tecla A. E você quer escrever A Casa, que é o nome da música. Sai CS. A Casa. Alguém vai entender o que você está falando? Não. Abreviatura também. Oi? Quando a gente quer mandar mensagem abreviada, você põe Então, e o corretor te sacaneia às vezes também, né? Então, o que está acontecendo aqui é que quem escreveu não sabia o que estava escrevendo? Sabia. Não conhece o idioma? Conhece. Então, é um tipo de código diferente? Não. O que aconteceu é que faltou só a tecla A. Se fosse a tecla Y, não tinha problema. Toda vez que vier um Y, você digita um I, dá certo. Mas como é a letra A, ficou complicado para escrever A Casa. Mas quando eu botei a mensagem inteira, o seu cérebro preencheu o A que estava faltando e ainda diagnosticou. Não, é o A. Eu podia fazer isso, tem alguns testes desse, que a pessoa escreve um texto, mas com um monte de letras trocadas e erradas, você consegue ler o texto. Por quê? Porque você vai corrigindo, porque você tem um padrão na tua cabeça. E o padrão corrige a mensagem que veio com um defeito. Não é? Então, muitas vezes, o nosso cérebro tem esse problema. Não é? A música do Vinícius, né? Ele só não tinha a letra A. O que
O que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo alguma coisa? Uma luz colorida. E agora? Ou nascer do sol. Como é que chama isso? Um crepúsculo. Essa imagem existia para você antes? Não, mas ela estava lá. Então, se eu, por exemplo, te der um óculos amarelo, de lente amarela, você vai ver as cores diferentes. Simplesmente por quê? Porque você está com o seu canal de percepção de luz com uma alteração. Deu para entender? O tipo do teco eu estou batendo. Né? Então, na verdade, existe realidade? Claro que existe. Mas nós não somos capazes de vê-la. Nós não somos capazes de percebê-la. Não completamente. Já existem algumas coisas, a gente vê alguns fragmentos da verdade, da realidade. Mas nós nos enganamos muito através das nossas percepções, que são muito limitadas diante do que realmente está acontecendo. Tá certo? Vocês estão... Tá dando para acompanhar? Sim. Né? Ninguém mandou me chamar, tá tudo né? Então, o que acontece é que, por exemplo, o nosso cérebro, a gente achava antigamente que, tanto que a gente chamava neurônio de célula fixa. A gente achava que uma vez que você passou do período crítico, o período crítico é o período que você nasceu, o seu sistema nervoso ainda está se desenvolvendo. Ele passa dos 7 anos, ele está terminando já. Com 7 anos, 8 anos, ele está terminando o seu desenvolvimento. Até lá, as coisas estão mudando no seu cérebro. Depois desse período crítico, as coisas ficam mais fixas. E a gente achava, pelo menos quando eu fiz faculdade, a gente aprendia que o cérebro não tinha como... Era uma célula tão especializada que ela não se transformava, não mudava, que não tinha nenhuma chance do cérebro lesado se recuperar. Hoje a gente sabe que não é nada disso, né? Tem uma área da neurociência chamada neuroplasticidade. E a gente sabe que áreas do seu cérebro podem ser reprogramadas, e a gente sabe também que existem células-tronco no seu cérebro que podem ser diferenciadas para se transformarem em neurônios e passar a ter função de um neurônio que morreu. Tá certo? Então é mais ou menos assim. Vamos supor que o seu computador veio sem a tecla A, mas você, de tanto usar o A, em vez de você teclar o A, você começa a teclar o Y, porque o Y é uma letra que você usa pouco. Então você substitui o A pelo Y e o seu computador vai começar a usar, toda vez que você digitar o Y, vai sair A. Deu para entender? Ele consegue mudar e substituir uma tecla que não estava sendo usada. É a lei do desuso. Na neuroplasticidade tem a lei do desuso. Então aquilo que você não usa, você acaba perdendo. E seria possível você recrutar essas áreas para fazer coisas que você deixou de fazer, por exemplo, depois de um derrame cerebral. E que você teve uma área perdida do seu cérebro. Tá? E isso é possível? É possível. Se você conhece alguém que sofreu um derrame, teve um AVC, perdeu a força na mão, e ele ficou fazendo fisioterapia, você percebe que ele vai ganhando força. Por quê? Porque ele está recrutando áreas novas. Né? Ele está reabilitando algumas áreas. O grande problema é que a neurociência percebeu que depois do período crítico é muito difícil desprogramar uma área, resetar uma área. Tá? Isso traz uma verdade que a gente, é muito comum a gente ver no nosso dia a dia. Eles falam que é muito mais fácil enganar uma pessoa do que provar para ela que ela foi enganada. Ela ser enganada é mais fácil porque ela não tinha conhecimento. Você passou um conhecimento equivocado para ela. Se ela acredita em você e ela assume aquilo como verdade, depois eu mostrar para você que era mentira, você não aceita. Você tem dificuldade de aceitar. Né? Eu não vou resistir, está filmando, né? Melhor isso pra... Eu ia dar um exemplo da nossa política. Né? Então a pessoa foi enganada. Aí ela não admite que foi enganada.
Entende? Vai comendo sabão, soltando bolha pela boca, falando, é queijo. É queijo. Isso é um problema neurológico, assim. Por quê? Porque aquilo era muito importante para a pessoa. Faz parte de um conjunto de ideias que estão dentro do arcabouço moral dela. Isso não é fácil. Ela abrir mão disso, ela vai ter que fazer uma grande reforma, né, dentro dos princípios básicos dela. Então isso mostra uma dificuldade, que é uma dificuldade por conta da programação neural dela, mas também porque ela é uma pessoa que tem uma forte noção de idealismo, né, que não é um defeito, é até uma qualidade. Né? Então, isso a gente começa a perceber isso dessa maneira. E assim, você precisa do quê? Você precisa resetar. E eles percebem que para resetar uma área, precisa de um estímulo muito poderoso. Então, eles estão estudando as maneiras disso acontecer, de forma que você faça de maneira controlada e você possa reprogramar determinadas áreas do cérebro, principalmente quando há perda de determinadas áreas do cérebro. Tem um caso descrito no livro do Dr. Norman, que fala de neuroplasticidade, de uma moça formada já, e que era uma moça assim, muito inteligente, já formada, não lembro qual era a profissão dela, e que ela teve um dia um problema, uma dor de cabeça, alguma coisa, foram fazer uma tomografia, ela só tinha um hemisfério do cérebro, o outro ela não tinha, nasceu sem. E ela era uma pessoa normal. Ela tinha lá, eles começaram a estudar algumas características dela que eram só dela. Era próprio dela só ter um lado do cérebro. Mas se eu tirar metade do meu cérebro, eu vou virar um vegetal. Por que ela não era um vegetal? Porque ela já se programou, ela já nasceu daquele jeito e ela instalou todos os softwares naquela metade do cérebro que ela tinha. Isso acontece muito com os chamados anencéfalos. O anencéfalo, o nome anencéfalo é que não tem encéfalo. Não existe isso, né? Porque todo anencéfalo que nasce tem pelo menos o tronco encefálico. E eles têm áreas do cérebro hipotrofiadas, tem pouco, mas eles são capazes de desenvolver funções até mais complexas, né? Dependendo do grau de anencefalia. Porque eles vão programar dentro daquela área que eles têm ali. Eles têm menos memória, né? O computador com pouca memória, mas dá para instalar os programas lá. Tá? Muito bem. Os pacientes psiquiátricos ou neurológicos, eles são os pacientes que estão usando um óculos de cor diferente, ou o teclado deles não tem algumas letras. Então, o que acontece? Ele acaba percebendo o meio de uma maneira diferente que você percebe. E a gente fala que eles não estão sintonizados com a realidade. Não, eles não estão sintonizados com a nossa realidade. Eles têm uma realidade que é própria deles. Por quê? Porque o cérebro deles engana isso. Engana eles. Paciente com Alzheimer. Paciente com Alzheimer deu um tilt. O cérebro dele parou a comunicação. Ele não consegue perceber o meio e o meio não consegue atingir ele. Né? Ele parou a comunicação. Então, ele está usando um computador que está sem internet. E a tela dele está em branco e ele não ouve nada, ele está lá. No momento que ele dorme, quando a gente dorme, a gente desprende e a consciência da gente não depende mais do cérebro para perceber o meio, ele volta a perceber o meio. Né? Ele volta a perceber o que está acontecendo ao seu redor. Né? Então, quando eu vejo assim, quando ele está acordado, quem sofre é a família. E quando ele está dormindo, quem sofre é ele. Porque ele percebe que ele não está conseguindo se comunicar. Né? Então, a ideia é que você perceba que ele está lá. Ele não está conseguindo se comunicar com você, mas ele está lá. Né? Então, a orientação é que você converse com ele normalmente, esteja próximo normalmente, porque ele vai saber disso, né? Na hora que ele está acordado, não, né? Depois ele vai perceber. Então, tanto os pacientes psiquiátricos como neurológicos têm um cérebro que funciona de uma maneira diferente
e que vai trazer alguma alteração. Agora, o André Luiz, ele fala assim no mundo maior: nada é totalmente físico ou totalmente espiritual. E isso é uma coisa que nós, espíritas, precisamos muito ter na cabeça. Porque fala assim: isso daí é espiritual. Isso daí é espiritual. Isso é... Tá, tudo é espiritual. Não é? Então, primeiro que a gente é espírito. E segundo que assim, foi o Kardec que perguntou, né? Qual é o grau de influência dos espíritos na nossa vida? De ordinário, são eles que nos comandam. Então a gente não tem livre-arbítrio? Tem. A gente tem o livre-arbítrio de escolher quem é que vai estar conectado conosco. Esse é o nosso livre-arbítrio. E na medida em que você está conectado com espíritos que são espíritos do bem, você vai estar bem e vai receber bons downloads, né? Bons sinais. E se você estiver sempre irritado, de mau humor, você está se conectando com a galerinha que gosta disso e que vai ficar dando esse tipo de sinal para você. Tá certo? Então, de qualquer maneira, isso é a parte espiritual. Mas tem a parte física. Né? O maior problema que eu vejo hoje, eu tenho visto menos, mas era a história da depressão. Quantas e quantas vezes eu ouvi isso em centro espírita? Depressão é falta de fé. Depressão é falta de fé. Não adianta tomar remédio. Tem que rezar. Gente, na hora que você está deprimido, o seu cérebro está produzindo um neurotransmissor, que é a serotonina, a menos. E você chegou lá por conta dos seus pensamentos, do seu ânimo. Mas na hora que o cérebro parou de produzir a serotonina, não tem como você voltar. Você precisa tomar o remédio. Agora, só tomar o remédio resolve? Não. Porque você parou de produzir a serotonina por um problema físico. Não, um problema emocional ou espiritual. E aí isso gerou um problema físico. Agora, se você dá o remédio, você resolve o físico, mas continua o problema emocional. E se você só trata o emocional e não toma o remédio, você não consegue sair daquela roda viva. Então, não tem uma coisa que é só física e nem uma coisa que é só espiritual. Né? A genética funciona assim, as doenças genéticas, as doenças hereditárias, tudo é assim. Nós estamos encarnados. Se você está encarnado, você é espírito e está encarnado, as duas coisas estão agindo ao mesmo tempo. E não adianta, a gente reclama da medicina materialista, né? Que fala que só pensa no corpo, não sei o quê, para querer ir para o outro extremo. Vai ignorar o corpo, vamos só falar do espírito, tudo se resolve com reza. Antes fosse, ia ser bem mais barato, né? Mas não é assim que funciona. Tá? Você tem que agir em todas as áreas. Então, a medicina integral, hoje em dia, ela está indo nessa direção. Você age na questão espiritual, que é o diálogo, a conversa, você age na área vibracional e você age na área física. Aí você está agindo em todas as dimensões do ser, a sua chance de conseguir uma boa resposta é muito maior. Né? E eu trouxe dois autores, esse aqui foi citado pela doutora Ivene, é o Paulo Ruffini, que ele fala da fisiogenia, ele falava que a forma é a imagem plástica da função. Ou seja, a forma de alguma coisa, ela é o resultado estético da função para a qual aquela coisa foi desenhada. Né? É só você lembrar do pescoço da girafa, isso tem a ver com Lamarck. Né? O design da girafa, quem já viu uma girafa de perto? É magnífico aquilo, é magnífico. E se você for pensar na questão fisiológica, é mais magnífico ainda. Ela tem um coração gigantesco para conseguir jogar o sangue pelo aquele pescoção dela até, né? A gente com problema do pescoço, né, Gil? Imagina ela, com aquele pescoção, aquelas vértebras dela lá, a musculatura, né? Então tem toda uma engenharia envolvida ali que não é por acaso. Não é por acaso. Ela tem uma função específica. Né? E ele falava que as estruturas orgânicas se desenvolvem assumindo a forma e a disposição arquitetônica necessária para o desempenho da função. E a mesma coisa que o Denis Diderot falava, que é um outro fisiologista,
que dizia a função faz o órgão. O Lamarck, ele se baseou nas ideias do Denis Diderot para desenvolver a sua teoria, que foi abandonada, ridicularizada e que hoje, com a epigenética, está sendo resgatada. Então tem os neodarwinistas e agora tem os neo-lamarquistas. Né? A hora que eles chegarem no perispírito, aí não vão mais precisar de neo nenhum. É só juntar, porque todas as teorias evolucionistas têm verdades e têm lacunas. O que fecha as lacunas é a reencarnação. Se você colocar a reencarnação na fórmula, você consegue explicar tudo. Porque primeiro vem o aprendizado, depois a necessidade da função, e aí depois vem a estrutura. Então, quem desenvolve a estrutura no organismo físico é a inteligência que está encarnando e que já tem o know-how para aquela função. Né? É por isso que não dá para a gente encarnar, por exemplo, num corpo de um cachorro, porque não cabe mais. Tá certo? A gente precisa ir para frente. A gente precisa ou igual ou para frente. Tá certo? Tem que ter as conexões lá, senão não cabe. Então, o que a gente percebe é assim, que nem eu disse, né? A medula no peixe, o tronco encefálico no réptil, e agora o terceiro andar que a gente está construindo do lobo pré-frontal. Mas o que acontece é que a medula, ela não ficou diferente, ela ficou subjugada. O tronco encefálico não ficou diferente, ele continua fazendo a mesma coisa, só que ele está subjugado. Né? Então o que está acontecendo é que cada andar que eu ponho novo, o andar novo com uma nova função, mais afinada, mais especializada, ela acaba controlando a mais primitiva. Tá certo? Então, por exemplo, o seu carro tem um limpador automático de vidro. Então, começa a chover, o sensor percebe e liga sozinho o limpador de para-brisa. Tá? Mas se eu quiser ligar ele sem chover, é só apertar o botão. Tá lá. Entendeu? Se eu não tiver o sensor e começar a chover, eu vou ter que apertar o botão. Então a função é a mesma. Aperto o botão, limpo o para-brisa. Só que eu já tenho um requinte, uma tecnologia, que é um sensor que percebe a água no vidro, que liga sozinho para você não precisar ir lá. É um esforço muito grande você fazer assim. Então você não precisa tirar a mão do volante. Tá certo? Então isso acontece no desenvolvimento da evolução das espécies. Tá? E aí a gente fica nessa situação. A gente tem o primeiro andar, que é o cérebro reptiliano, que é o tronco encefálico. O segundo andar, que é o cérebro, o córtex e o diencéfalo. Tá? E o terceiro andar, que é o lobo pré-frontal. O cérebro reptiliano, ele representa o nosso passado. Por quê? O que é que tem lá no tronco encefálico? Graças ao seu tronco encefálico, você pode dormir sossegado, que você continua respirando normalmente. Seu coração continua batendo normalmente. Já pensou se você... eu dormi e esqueci de respirar, morri. Né? Isso não acontece. Tá certo? Não acontece. Por quê? Porque o seu tronco encefálico faz isso sozinho. É automático. É autônomo. Que nem um robozinho. Tá? A gente tem um sistema nervoso autônomo que faz esse controle sem eu precisar ficar prestando atenção. É claro que eu tomo consciência das coisas. Eu tomo um susto, meu coração dispara, eu vou saber que meu coração está disparado. Mas eu fiquei sabendo depois que o coração disparou. Ele não disparou porque eu falei, opa, vamos aumentar a frequência cardíaca para aumentar o débito cardíaco para ter mais sangue. Porque se eu precisar correr ou lutar, você não faz esse raciocínio. Tomou o susto, você ficou pálido. Por quê? Tira o sangue da pele para você tomar um corte, não vai sangrar. E o sangue vai todo para onde precisa, coração e músculo, que é para fugir. Se não tiver jeito de fugir, lutar. Essa é a tal da adrenalina. Sistema nervoso autônomo.
O tronco encefálico, ele está ligado a essas questões. E isso vem de lá de trás. Faz tempo que a gente tem isso. Né? Os animais, todos têm isso. Aí vem o segundo andar, que é onde nós estamos agora. Porque o segundo andar, com o córtex, ele faz a nossa relação com os outros. Então, a nossa percepção de relação social, a nossa necessidade de estar agrupado, que a gente junto é melhor do que a gente separado, que a gente se defende, que você consegue determinar tarefas para cada um do grupo, para você não precisar fazer tudo sozinho, então você começa a ter uma maior eficiência no grupo. Dá para perceber isso? Né? É igual você vai vai lá em Pontinha do Coxo. Alguém já foi em Pontinha do Coxo? Já. Então, Pontinha do Coxo, você chega lá, tem um mercado lá no meio de Pontinha do Coxo, você entra lá, tem desde sapato, arroz, pipoca, doce, vara de pescar, o que você quiser, tem lá. Por quê? Porque só tem aquilo lá. Ele tem que dar conta de tudo. Agora, se você quiser uma coisa muito específica, vai ter lá. Aí eu me formo neurocirurgião pediátrico e vou morar em Pontinha do Coxo. Assim, ó, eu só atendo neurocirurgia pediátrica. Vou passar fome. Não é? Se você for para lá trabalhar, você tem que ir como clínico geral e vai fazer pediatria, vai fazer parto, vai cuidar, vai operar apêndice, porque não tem espaço para especialidade. Agora, se você abre em São Paulo uma clínica, fazemos de tudo, desde pediatria, obstetrícia, você vai morrer de fome. Porque ninguém vai em você. Não é assim? Porque o grau de especialização, ele tem a ver com a complexidade do que está acontecendo ali. Então, conforme nós nos associamos para essa complexidade aumentar e a gente ficar mais hábil como grupo, a nossa relação social começou a solicitar algumas percepções diferenciadas que o segundo andar dá, que é o seu córtex. Então o seu córtex, ele percebe o outro, as sensações, os gostos, as vontades, os desejos e assim por diante. E o terceiro andar, que é o lobo pré-frontal, que eu falo que é só um puxadinho por enquanto, né? Não dá para morar lá ainda, não tem teto, né? Não tinha teto, não tinha igual a música lá na casa, né? Não tem chão. Então é bom que você vá lá de vez em quando para ver como está a obra, né? Dar uma percebida como é que vai ficar, mas não dá para você morar lá ainda. O terceiro andar é o nosso futuro. O André Luiz chama de superconsciente. É a nossa capacidade de ver além, de ir a mais dessa realidade da Matrix aqui que nós estamos vivendo. E é uma coisa que só os seres humanos têm, os seres hominais. Está ligado também à nossa capacidade de pensamento contínuo. Certo? Então, a evolução faz a forma, né, que é o conceito fundamental. Então, eu trouxe o exemplo do prédio. Quando você construi um prédio de 10 andares, você está no 10º andar, o que aconteceu com o primeiro? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. O primeiro tijolo que o cara pôs lá, o pedreiro pôs o primeiro tijolo para construir o prédio. Cadê aquele primeiro tijolo? Tá lá. E o que ele está fazendo lá? O que ele sempre fez. Né? Então, na verdade, você não pode chegar no 10º sem o primeiro andar. A gente fala primitivo, primário, e dá a impressão que é menos. Sem pé, não anda. Tá certo? É a base. Você precisa dos andares. Então, os andares superiores não anulam os inferiores. Eles complementam. Tá? E você precisa da base. É a mesma coisa que aconteceu na evolução do nosso sistema nervoso central. Então aqui é uma figura mostrando os primeiros primatas, que o pessoal fala que nós descendemos dos macacos, né? É e não é. Nós somos descendentes de primatas. E desse primata original saíram as raízes para vários primatas diferentes e nós somos um deles. Tanto que ainda existe muita polêmica de quando é que nós começamos a ser da espécie Homo. Né? Porque teve o Homo, depois teve o Homo sapiens, nós somos o Homo sapiens sapiens. Tá? Nós já somos a terceira espécie dessa linhagem. Então, se você começa a ver, o que aconteceu? Aqui, eu não sei se está dando para vocês verem, aí não tinha testa, né?
Não tinha testa. Tanto que os ossos da face, eles são projetados, porque o nosso crânio vem para trás. Que Né? bom que falta pouco tempo para ele. Já estamos chegando, né? Então, o que a gente percebe é que a face, não é que a face entrou, é que o crânio avançou. Né? E é bastante interessante isso porque é o seguinte, quando a gente andava, por que a gente ficou de duas patas? Porque nós viramos bípedes, né? Vocês não vão acreditar no que eu vou falar, mas não foi para ficar com a mão, para fazer coisas com a mão, foi para falar. Porque quando a gente tinha andava com as quatro patas, a boca servia para pegar as coisas. Você já imaginou se você está querendo conversar com alguém e tem que carregar a bolsa, por exemplo? Já pensou? Que tristeza, você com a bolsa segurando a bolsa. Não dá, né? Então, olha que interessante. Olha o processo. Para você ficar de quatro patas, como a encefalização aumentou muito o peso da cabeça, mesmo tendo toda uma tecnologia, o nosso osso da cabeça, ele é um sanduichinho, chama Dippler. São duas lâminas de osso compacto com um osso esponjoso no meio. E além disso, você tem os seios da face, que dá a sinusite. Para quê? Para ter ar, para ficar mais leve. Mesmo assim, você de quatro, a cabeça pesa. Né? Para a cabeça não cair, a musculatura das costas, ela vem até aqui na frente, para segurar a sua cabeça, certo? Só que a musculatura tracionando o seu crânio, ela impede que o crânio cresça. Então a musculatura teve que começar a vir para trás, para o crânio poder crescer. E aí a cabeça começou a cair. O que você faz para equilibrar? Começou a levantar a cabeça. E até a hora que você levantou e liberou essas duas mãos aqui. Na hora que você liberou as duas mãos, você começou a pegar as coisas com a mão, né? O crânio aumentou, você criou estruturas neurais que possibilitaram você falar, porque a fala é uma das tarefas mais complexas, neurologicamente falando, né? E aí quando fala que mulher fala muito, elas ficam bravas, mas é a função neurológica mais difícil, né? Fala bastante, então é porque tá tudo certo, né? E aí, o que aconteceu foi que a boca livre e a capacidade de falar gerou o estímulo para o pensamento contínuo. E aí a gente saiu da fase animal para a fase hominal. Então ficar em pé tem muito mais a ver do que liberar a mão. Tem a ver com a fala e com a liberação do pensamento contínuo e com o aumento do volume craniano. O primeiro homem mais primitivo tinha um volume craniano de meio litro, 500 ml. Nós temos, em média, 1.500 ml, ou seja, triplicou o tamanho do nosso crânio, obviamente, triplicou o tamanho do nosso cérebro. Tá? São bilhões de anos de evolução, tem que usar. É obrigatório, tá bom? Tem gente que acha que não, mas... É igual essa história, milhões de anos para pensar o tempo inteiro, o cara fala, não quero pensar em nada. Não dá para pensar em nada. Não dá. Você olha para o seu cachorro e fica passando vontade só, porque ele dá aquelas, né? Aí você fica olhando, fica falando, o que ele está pensando? Não está pensando, olha que maravilha. Tem dias que dá vontade de ser o cachorro, né? Então, o pensamento contínuo foi a grande evolução. Alguém sabe qual é o próximo passo? A gente chegou no pensamento contínuo, deixamos de ser animais para ser hominais. E para a gente deixar de ser hominal para ser angelical, que é o próximo passo, qual que é o aprendizado? É o amor incondicional. Amor incondicional. Aí você tem uma ideia da distância que ainda tem para a gente andar, né? Amor incondicional. Então aqui está a questão da evolução e o tamanho do crânio, né? A liberação dos membros e a liberação da boca. E aí os três andares do Paul MacLean, né? O primeiro andar, que é o passado, impulsos automáticos, os hábitos e o subconsciente. O segundo andar é o presente, as conquistas atuais, a vontade e o consciente, né? E o terceiro andar, conquistas futuras, o ideal e o superconsciente.
A gente ter uma ideia do que é esse superconsciente, para vocês é fácil falar. Aquela hora que você faz aquela prece, que alguma coisa acontece, parece que você saiu do corpo, está flutuando. Ou aquele momento em que acontece alguma coisa que você está ouvindo uma música e de repente você tem aquele momento cósmico, assim. Vocês já tiveram isso? Né? É isso que a gente vem atrás no centro, não é? Você quer subir para o terceiro andar. Assim, não, mas não tem teto, não tem chão, não faz mal, mas é gostoso ficar lá. Então a gente vai de vez em quando, consegue ir quando a gente consegue sublimar a matéria. Nós já temos algumas condições de fazer isso, mas a gente não consegue permanecer lá, porque a gente ainda está ancorado no segundo andar. Então a gente ainda tem que acabar o segundo andar, né? E enquanto isso a gente vai desenvolvendo o superconsciente. Então, tem gente que quer viver, né, no primeiro andar, eu chamo de brucutu, né? O brucutu é aquele cara que ele não está nem aí. Eu não quero saber. Não, vamos conversar sobre... Não, eu não quero saber. Tudo para ele é simples, tudo tem que ser resolvido ali. Você já é um ser hominal, não adianta você tentar regredir, não vai conseguir. Então você fica fingindo que não está nem aí, mas você está percebendo as coisas. Entendeu? Então esse pessoal, ele não questiona nada. Você tem que matar, a gente mata. Você tem que fazer, a gente faz. Isso é tudo bobagem. Tudo bobagem o quê? Né? Não é assim. Não adianta, nós já temos 3 andares. Não adianta você querer viver no porão. Tem gente que consegue. Tem gente que consegue. Mas não é para ser assim. Tá certo? E quem quer ficar no terceiro andar? É a renúncia sem aproveitamento, né? Aquele pessoal que vai... O Kardec fala isso, né? Entra num mosteiro, nunca mais sai de lá. Passa a vida inteira rezando. E daí? É um ato egoísta. Você está querendo livrar a sua. Né? Eu vou rezar bastante para que se eu chegar lá, eu tenho bastante dinheiro na conta com Deus. Né? Porque eu rezei pra caramba. Não, mas o que você fez? Eu rezei. Tá, e daí? Rezou por quê? Para quem? Qual o objetivo? Né? Então, a Madre Teresa, quando ela entrou para a igreja e colocaram ela no mosteiro, à noite ela pulava o muro para ir ajudar os pobres. Aí pegaram tanto no pé dela, deram tanta advertência para ela, que resolveram liberar a baixinha. Falaram assim, deixa quieto, essa daí não tem jeito. Aí deram até uma ordem para ela mesmo, olha o que ela fez. Né? Olha o tanto que ela produziu. Tá? Então, você não evolui se ficar no porão, mas também não vai evoluir se você quiser ficar onde não é o teu lugar. Então eu não vou descer para o porão nunca. Tem hora que precisa. Né? Você está atravessando a rua e vê um carro em alta velocidade na sua direção, você fala assim, falta uma hora. Você está vendo a minha direção? Não é? Aí pronto, já desencarna. Nessa hora, vai pro porão bem rápido, solta a adrenalina, todo o seu reflexo de autopreservação acontece, você pula, o carro passa, você fala um belo palavrão, e aí você volta para o segundo andar. Né? Então, precisa ir para o térreo. E o terceiro andar, precisa ir também. Você precisa ter os momentos de prece, você precisa se acalmar, você precisa sair dessa ilusão, criar a realidade. Mas aonde é que você mora é o segundo andar. Neste momento é onde a gente tem que ficar. Então tem esse provérbio chinês: o passado é história, o futuro é mistério, hoje é uma dádiva, por isso chama presente. Né? E depois que eu li o livro, que eu descobri que não tem presente, né? O presente é só contar do passado para o futuro e que não existe passado nem futuro, aí complicou. Mas pelo menos eu cheguei à conclusão que a realidade existe. O nome do livro. É o Tempo e a Memória. A Memória e o Tempo. A Memória e o Tempo, do Hermínio de Miranda. Eu saí lendo daqui aquele livro. Mas aí eu peguei um avião, fui lendo. Mas lá ele fala que o futuro já existe. Eu já tô mas que muda. No começo ele fala que o futuro está escrito. Mas depois ele chega à conclusão que não dá para estar, porque senão não tem livre-arbítrio. Então quando ele começa a citar os teóricos falam que o futuro está escrito.
naquela história de que é o cabeçote passando. Mas se você for para a física quântica, você vai ver que existem estados sobrepostos. Então existem vários futuros possíveis. E você vai escolher o seu, de acordo com a maneira como você reage à realidade que está em contato com você, né? Mesmo que você esteja iludido a respeito dela, né? E sobre a mente e a consciência, né? Que seria a última parte para a gente entender do que é que a gente está falando, né? De mente e consciência. O Bateson, que é um pensador dos anos 60, ele falou assim que todo ser vivo sabe sobreviver, alimentar-se, respirar, excretar, reproduzir-se. Esse seu saber corresponde à mente. Com todo respeito, que eu não sou ninguém perto do Gregory Bateson, mas eu acho que ele está equivocado, né? Ou então ele simplificou demais, tá? Porque eu posso ter tudo isso, né, em alguém que é insciente. Não pensa. Que não pensa ou que não tem uma mente manifesta. Então, o cachorro pensa, ele tem mente. É claro que ele tem uma mente mais restrita que a nossa, mas ele tem mente. Ele toma decisão, ele faz planejamento, né? Ele planeja, ele tem estratégia, né? Então ele tem, tanto que hoje não se chamam mais animais irracionais, né? Eles chamam de animais sencientes. Eles não têm a mesma capacidade cognitiva que a gente, nem mesmo grau de elaboração, mas eles têm tudo isso, né? Tem mente também. Ele fala que a mente é o processo cognitivo de manifestação da vida. Aí já está mais perto, né? Processo cognitivo, cognição é a percepção, tá? E o processo cognitivo de manifestação da vida, quer dizer, a partir do momento que eu consigo saber que eu sou eu e que eu estou vivo, eu tenho uma mente e consciência, tá? São duas coisas diferentes, a gente vai tentar dividir. Esse japonês esquisito é o Michio Kaku. Ele é um físico teórico, e Michio Kaku. E é muito legal os livros dele, gosto bastante. E ele fala assim no livro dele: a mente está logo ali no próximo pensamento, mas quando nos pedem para defini-la ou explicá-la, não temos a menor ideia. Né? Você sabe, mas não sabe. Né? O que eu costumo dizer é que definir significa dar um fim, estabelecer um limite. Quando a coisa não é material, não tem limite. Mas o motivo pelo qual eu cheguei à conclusão que tempo não existe. Tempo é uma régua que nós compramos e que a gente quer colocar tudo naquela régua lá. A gente que inventou. Né? Uma hora, o que é uma hora? Nós definimos o que é uma hora. Pelo movimento da Terra em redor do Sol, a gente definiu tudo. Mas se você sair da Terra e for para Mercúrio, já muda tudo. Né? É só um referencial, na verdade. E o David Chalmers, que é um filósofo, ele escreveu um artigo em que ele levantou mais de 20 mil artigos falando sobre consciência. E nenhum dos 20 mil conseguiu definir. E ele falou que nunca se estudou tanto para se chegar a tão pouco consenso, né, a respeito do que é consciência. Então, como é que nós ficamos? A gente fica com, eu falei do Isaac Félix, né, qualquer definição é um limite. Se a gente não tiver definição de consciência, é um problema, porque nós somos definidos pela nossa consciência, pela nossa mente, né? É o que nós somos, não é mais do que o nosso corpo. Então, a gente vai se socorrer, para variar, do Emmanuel. O Emmanuel consegue explicar. Ele diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. Você já leu esse livrinho, Pensamento e Vida? Cada capítulo tem uma página, 2 no máximo. Eu falo que é igual leite condensado. Quando eu era pequeno, minha mãe pegava uma lata de leite condensado e fazia 2 litros de leite. Ela punha água, misturava. Uma latinha desse tamanho dava 2 litros de leite. O Pensamento e Vida é a mesma coisa. Se você pegar cada capítulo Pensamento e Vida, dá para você desdobrar umas 500 vezes. Né? E ele diz lá que a mente é o espelho da vida em toda parte. O André Luiz, ele fala alguma coisa bem semelhante. O cérebro real é aparelho dos mais complexos em que nosso eu reflete a vida. Ou seja, ele está falando a mesma coisa que o Emmanuel. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ele fala isso no mundo maior.
Bom, então, como é que nós vamos entender isso? A mente é o espelho da vida. O que é a vida? A vida é a inteligência. A vida é o princípio inteligente. A vida é o fator entrópico negativo, ou seja, a matéria sem inteligência, ela é desorganizada. Tanto que você está vivo, seus órgãos estão funcionando, seu cérebro, tudo bonitinho. Aí você desencarna, a inteligência vai embora, e o que acontece com a matéria do teu corpo? Desorganiza de novo. Por quê? O que organiza é a inteligência. Então, a manifestação, a vida em si, é a manifestação da inteligência. Só existe vida onde existe inteligência, mesmo a inteligência primitiva. Então, se a mente é o espelho da vida, a mente, eu tenho que falar devagar porque às vezes eu me enrolo aqui. Se a mente é o espelho da vida e a vida é a inteligência, a mente é quem reflete a inteligência. Beleza? A minha conclusão é que a mente é a fração manifesta do eu. Por quê? Porque hoje, o que eu estou expressando de inteligência não é o meu espírito por completo, é uma fração. Porque eu não sou o Décio, eu estou o Décio. Essa encarnação, né, do jeito que eu nasci, com os genes que eu nasci, com o ambiente onde eu cresci, com os pais que eu tive, a cultura que eu recebi, a educação que eu recebi, me fizeram chegar onde eu estou agora. Né? Mas essa não é a única vez que eu encarnei. Eu tive outras encarnações, né, que foram bem ruinzinhas, mas foi o que deu. Então, em cada uma dessas encarnações, eu estava desenvolvendo uma fração do meu princípio inteligente individualizado, né? Como se eu fosse a mente, como se fosse um espelho mesmo, usando a imagem que o Emmanuel falou. Cada vez que eu vou encarnar, eu pego o espelho e ajeito num lugar. É como se eu fosse sair para uma festa e eu me vestir todo com smoking e quero saber se está legal. Só que não tem espelho em casa, só tem aquele espelhinho de feira que a gente compra na feira, que desmonta a moldura, com a moldura laranja, que é grampeada, sabe? Você compra ela, coloca no banheiro, quando você vai escovar o dente a primeira vez já caiu, né? Quebrou. Aí você pega aquele espelhinho e você vai ver, primeiro se o cabelo tá legal, aí você foca o espelhinho na cabeça, esse tá legal, tá? É a mente olhando o meu cabelo. Aí agora eu quero saber se o sapato, se a calça está indo certinha no sapato, tá? Bom, não dá para eu olhar a cabeça e o sapato, então eu vou ter que tirar o espelho, colocar o espelho aqui para eu olhar e ver se está. Deu para entender? Quem é que consegue fazer o reflexo? É o cérebro. O cérebro faz a interface. E da maneira como o ângulo que eu coloquei no espelho e a distância focal vai fazer com que eu consiga projetar nesse espelho uma fração do meu espírito. E essa fração do meu espírito é a minha mente. É essa fração que eu estou manifestando hoje, que é a mente do Décio. Então a mente do Décio é diferente da mente do espírito. Não é que é diferente, é o que está se manifestando agora. Tem um monte de outras coisas lá. Então, eu já vivi na Itália, eu falo italiano. Não me pergunta nada de italiano agora que não dá, eu não estou acessando. Eu falo francês, porque eu já estive na França. Mas cadê? Está lá. Eu não perdi isso? Não, mas não está expresso, não está refletido no espelho agora. Deu para entender? Então, isso é a mente. E o que é a consciência? É o tamanho do espelho. Cada experiência que eu tenho encarnado, e eu vou mudando o espelho de ângulo, eu vou desenvolvendo uma parte de mim e vou tomando consciência do que existe. Quanto maior a consciência, maior o espelho. E eu vou chegar uma hora que eu vou ter um espelho de frente, que eu vou conseguir me ver de frente, e tem uma hora que eu vou entrar, meu espelho vai ser
Mude Meu Look, sabe aquele... Eu assisto com a minha mulher, eu adoro aquilo. Que a mulher entra dentro de um quarto que tem espelho no teto, no chão e toda a volta, 360, ela consegue se ver 360. Essa é a consciência plena. É quando você está vendo o Criador face a face. É quando o seu nível de consciência é do tamanho possível para a sua individualidade. Né? Não, nós vamos chegar lá. Vai demorar, mas nós vamos chegar lá. Assiste o Mude Meu Look e começa a treinar. Né? Deu para entender? Então, a cada movimento, a cada ciclo em que eu vou reposicionando o espelho para desenvolver determinada parte do meu espírito, eu ganho informação, vou aumentando minha consciência e vou aumentando o tamanho do espelho. Então, na verdade, é a minha percepção de mim mesmo. E o que está em volta do espelho, que eu não estou vendo, mas eu consigo inferir? É o subconsciente. O que está refletido no espelho é o consciente. O que está na borda é o subconsciente. E o que está lá atrás? Porque com um espelho pequeno, como é que eu vou ver minha cabeça aqui? Não dá, né? Para ver se está tudo bem aqui atrás. Só um refletido no outro. Não tem, eu vou precisar de um espelho maior. Ou 2 espelhos, não tem jeito. Então, essa parte é o inconsciente. Não tem, está lá, mas eu não tenho como acessar. Tá certo? Então, a mente é a fração expressa da alma, ou, aproveitando a figura, né, é a parte do todo refletido no espelho. Eu consegui uma foto do... Tinha na minha república, na faculdade, a gente tinha esse espelho. A consciência é o tamanho do espelho. Além de quebrar o molde, depois do segundo banho que você tomava, ele ainda ficava todo fungadinho. Agora é de plástico a bordinha. Ó, falando sobre espelho. Níveis de consciência. Então, consciente, subconsciente, o inconsciente e o superconsciente. O superconsciente é alguma coisa que só o André fala, né? E é o nosso futuro, a nossa percepção do que vem depois, tá? Então, o foco que o cérebro triuno está dando para o que nós estamos manifestando atualmente. Então, não é por acaso que o nosso cérebro é do jeito que ele é. Né? Então, se eu nasci com uma alteração que vai me trazer algum tipo de percepção alterada, uma doença psiquiátrica, uma doença neurológica, não é por acaso. Né? Houve esse ajuste por uma dificuldade, uma incapacidade de eu ajustar ele na posição correta. E essa experiência vai fazer com que eu ganhe essa possibilidade. Então, numa próxima experiência, eu já vou conseguir focar ele melhor. Então, nada é por acaso. A gente não sofre a limitação por nada. Sempre tem um motivo. Né? Então, a mente colocada entre o objetivo e o subjetivo é obrigada pela divina lei a aprender, verificar, escolher, repelir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer, se iluminar, se progredir sempre. Né? André Luiz. Então é para isso que nós estamos aqui. Só para isso. Pouca coisa. Né? Então, eu queria, se alguém tiver alguma pergunta, né, quiser fazer alguma pergunta. Só assim, no caso, então, realmente não adianta nós queremos forçar as pessoas a serem, por exemplo, de acordo com o que nós pensamos. Não adianta. Porque se ela é um outro universo, com a sua experiência... A gente, é claro que cada um de nós vive em um universo próprio, mas nós estamos em contato uns com os outros. Né? O que a gente pode... isso que você falou é muito importante, né? Porque assim... às vezes a gente quer, principalmente com o filho, a gente quer que eles pensem como a gente pensa, que eles queiram o que a gente quer. Não existe isso. Às vezes as pessoas falam, a gente faz palestra, a pessoa fala, meu filho é assim, ou meu marido, ou minha esposa, o que eu faço? Reza, né? Reza, porque é igual psicólogo. Você consegue levar alguém no psicólogo à força? Não adianta. Tem que ser voluntário. Agora, então eu não vou fazer nada. Você faz. Como? Você pode trazer algum conhecimento, você pode falar alguma coisa que eu acho que também... Eu cheguei à conclusão que falar é pior.
Porque às vezes você fala, ele faz exatamente o contrário que você falou, só para dizer que... Mas tem uma coisa que não tem jeito, que ensina de qualquer jeito, é o exemplo. Então a palavra educa, mas o exemplo arrasta. Então eu acho que quando a gente tem uma atitude que é condizente com o que a gente acredita, condizente mesmo, porque assim, ninguém vai virar santo de hoje para amanhã. Os teus defeitos, eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu fui fazer psicanálise, foram 8 anos. Eu sei que uma lista gigante de defeito lá da psicanálise. Eu não funciono assim, não funciona assim, não funciona assim. Foram 8 anos de psicanálise. Já se passaram 15 anos desses 8 anos. Sabe quantos defeitos eu consegui corrigir? Nenhum. Nenhum, eu continuo exatamente igual. O que é que mudou? Que eu controlo eles. Eu sei que eles estão lá e eu seguro a rédea, porque se eu largar, eu sei que não vai dar certo. Então, não adianta, é um processo nem é lento, ele é rápido, mas para nós, para a nossa noção de tempo, que não existe, a gente acha que é demorado, mas na verdade não é demorado. Então, se você tem uma atitude que é condizente, por exemplo, faz alguma coisa errada, aí alguém vai falar assim para você, poxa, mas você fala que pois é, e fiz essa bobagem, me desculpa, vou lá pedir desculpa sendo coerente. Então, você consegue, dessa maneira, você consegue incutir na pessoa alguma coisa. E um belo dia, ela vai ouvir alguma coisa de alguém que vai cair a ficha nela. Entendeu? Isso aconteceu comigo uma vez, com um filho meu, que ele falou um negócio pra mim, falou assim, eu vi, o cara falou, que genial, ele falou tal coisa. Eu já tinha falado 1 milhão de vezes aquilo pra ele. E ele ignorou, sabe? E na hora eu fiquei assim, sabe? Eu falei assim, eu vou falar. Eu falei, não vou falar, porque aí nós vamos brigar. Quer dizer, de alguma maneira, ou o que eu falei ele não ouviu, ou ficou lá no subconsciente dele, mas ele precisou de uma outra referência para trazer. Então, a gente tem que fazer um esforço para transformar a única pessoa que a gente pode transformar, que é a gente mesmo. E os que estão ao nosso redor, é claro que a gente vai assistir, é claro que a gente vai tentar ajudar, é claro que a gente vai dar conselho quando a gente acha que vale a pena, mas sem achar que ele tem que seguir. Sabe? Porque por mais que você tenha certeza que aquilo foi bom para você. A realidade é outra, às vezes para ele não vai funcionar.